Agora, 8h36 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco, a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. Ministra, bom dia. Muito obrigada por falar conosco na Rádio Bandeirantes. Bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer o convite e a oportunidade de poder conversar com todos vocês. Ministra, a senhora tem a importante função, às vezes espinhosa também, de fazer a ponte entre o Poder Executivo e o Congresso. Bolsa Família é um assunto que surge muito nesse momento, porque, claro, passa pelo Congresso Nacional, envolve recursos, envolve o Poder Executivo, no momento em que o auxílio emergencial retornou menor e com prazo de encerramento. O que se comenta hoje, o que se planeja em relação à Bolsa Família, o que é que vai ser mandado para o Congresso, ministra? Bem, em relação ao Bolsa Família, estão tendo algumas conversas, o ministro da Cidadania, João Roma, já tem uma ideia formada do novo projeto, mas que será discutido ainda no Palácio, entre os ministros, os quais eu vou participar, porque fui também presidente da Comissão Especial do Bolsa Família na Câmara, e lá estávamos bem avançados com esse projeto, com essa proposta de ampliação e de alguma modificação. Então, sugeri, inclusive, que a gente pudesse trazer esse texto e discutir amplamente para ver o que pode adaptar de um e de outro, mas o importante mesmo é que mais famílias sejam atendidas e que o valor aumente. Esse é o fundamental da mudança e que está em conversa agora entre os ministérios, e acho que muito rapidamente terá uma proposta para ser apresentada e para ser enviada para o Congresso. Ministra, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu queria saber da senhora, ministra, está feliz no cargo ou preferia estar no parlamento? Bom dia, Cláudio. Não, estou feliz, é um desafio, é um espaço que a gente tem muito trabalho, né, muitas atribuições, muitos problemas diários, mas também de construção. É uma ponte, é um diálogo com o Congresso, do qual eu venho, do qual eu faço parte, num momento importante para que a gente tenha esse relacionamento ampliado, que os parlamentares se sintam atendidos e que o governo também consiga um diálogo melhor com todo o parlamento. Então, eu entrei nessa missão para fazer pontes, né? Desfazer alguns muros e fazer pontes. Essa é uma característica minha, de fazer relacionar amizade, tenho muitos amigos. O que eu digo é que eu quero voltar para a Câmara, o meu lugar de origem, com mais amigos do que eu saí. Isso é o intuito, ou seja, para que dê certo essa ponte e essas relações. Eu faço essa pergunta, ministra, porque já tem fofoca, né? A senhora mal assumiu as funções, o cargo, e já tem várias fofocas falando sobre eventuais problemas que enfrenta no próprio governo, etc. e tal. Há algum problema de relacionamento entre a ministra e o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros? Há fofocas, inclusive, no sentido de que a ministra prefere ter outra pessoa ou outro deputado nessas funções. O que é que há de fato, de verdade, há problemas mesmo de relacionamento ou é tudo fofoca? Absolutamente fofoca. Infelizmente, a gente vive num ambiente em que é muita fofoca, né? 24 horas de fofoca. São muitas pessoas no mesmo lugar, é um governo muito grande, tem muitas pessoas também interessadas em ocupar espaço dos outros, mas é tudo fofoca. Meu relacionamento com o líder Ricardo Barros é excelente, já era antes de eu estar ministra no parlamento. A gente se fala todos os dias, por várias vezes ao dia. Não tenho absolutamente nenhum problema com o líder Ricardo. O que pode haver é alguma coisa interna na Câmara, mas em relação a mim, jamais foi pedido, jamais foi falado, jamais foi conversado, nada disso, até porque isso não é uma atribuição da Segov, e o líder Ricardo Barros e eu temos uma excelente relação, ele tem me ajudado muito.
Ministra, é o Pedro Campos. Bom dia para a senhora. Minha pergunta é sobre o orçamento da União Federal. Qual foi o seu envolvimento na construção desse orçamento, na conversa com as bancadas, com os parlamentares, essa recomposição de verbas aí, alguns setores que tiveram de ser sacrificados, cortes que foram realizados na peça orçamentária de 2021 e essa história de uma recomposição que está em estudo, né? Eu queria saber como é que foi esse trabalho, né, de destinar parte aí dos recursos, por exemplo, do censo para emendas parlamentares. Como que foi essa escolha? Bem, conheço bem porque presidi a comissão mista de orçamento, né? Todas essas pautas que estão sendo levantadas e comentadas, inclusive do censo, não foi para se tornar emenda de parlamentar. É importante a gente dizer que houveram vários cortes no orçamento, vários, porque o orçamento é enviado em agosto do ano anterior, ou seja, foi enviado em agosto de 2020. Em dezembro, foi enviado algumas outras informações e o orçamento só foi, a gente só conseguiu instalar a comissão de orçamento em março. Então, ele só foi votado em março, um orçamento que estava enviado em agosto do ano passado. Ou seja, num ano absolutamente atípico. A previsão, acredito, do governo e de todos, era que esse ano nós já estaríamos melhor fora dessa crise sanitária, quando, na verdade, em março, quando se instalou a comissão de orçamento, estávamos vivendo o pior momento da pandemia, né? Estamos saindo agora do pior momento, mas ainda com grandes problemas sanitários que a gente enfrenta. Então, é natural, todas as vezes que o orçamento é discutido, ele precisa de ajustes. Ajustes foram feitos no parlamento, que é a comissão mista de orçamento, que é legítima, que é quem detém essa possibilidade de remanejamento de orçamento. Então, tudo foi feito dentro das necessidades que haviam naquele momento. O censo foi retirado pelo relator, aí foi uma decisão do relator, mas, inclusive, o Supremo Tribunal Federal agora julgou que o censo vai acontecer o ano que vem. Nós estamos num momento de pandemia, ninguém está saindo, né, para fazer nenhum tipo de pesquisa. Mas, enfim, independente disso, isso foi uma decisão do relator e aprovada no Congresso Nacional. As outras despesas discricionárias, despesas obrigatórias, essas todas precisam ser repostas agora por PLNs. A gente tinha uma sessão do Congresso marcada para essa semana, mas que ficou para a semana que vem, porque tem muito veto para ser discutido ainda. O líder Eduardo Gomes está trabalhando isso, mas temos PLN na pauta, o PLN 4, que é para essa recomposição imediata, e outros 2 PLNs, que cuida da regra de ouro e trata de algumas outras despesas que precisam ser ajustadas. Isso acontece todos os anos, em todos os orçamentos. Após a aprovação do orçamento, é feito ajustes, porque tudo, na medida do que você aprova, as receitas vão modificando ao longo do ano. E nós estamos vivendo, repito mais uma vez, um ano muito atípico, um ano muito difícil com a pandemia. Ainda reflexo do ano passado e desse ano que ninguém esperava que ela ainda estivesse tão forte como está e, obviamente, isso impacta muito na economia. A ministra Flávia Arruda, ministra-chefe da Secretaria de Governo, ao vivo conosco, aqui na Rádio Bandeirantes. Ministra, assunto que mexe com o bolso do nosso ouvinte, imposto de renda. Nessa semana, houve o anúncio de que caberá à Câmara dos Deputados votar um projeto que altera a base de cálculo do imposto de renda, promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que dizia que a defasagem na tabela é inadmissível. Até agora isso não andou. O presidente falava em isenção de imposto para pessoas que recebem até 5 salários mínimos. Isso daria hoje mais de R$5 mil. A faixa de isenção hoje não chega nos R$2 mil, 1.903. O que é que tem de concreto disso em relação a negociações entre governo e Câmara dos Deputados para que mude essa base de tributação do imposto de renda à pessoa física?
Bem, essa é uma proposta do governo para o parlamento. E agora vai iniciar a discussão de reforma tributária, que será uma reforma tributária dividida em partes, e uma das partes será essa do imposto de renda. O texto que está lá, previsto, que foi enviado, é esse. Mas o parlamento tem ali quem é detentor de modificação, de inclusão ou retirada, é lá no parlamento. Então, a Câmara agora vai discutir essa reforma e por partes, como eu estou dizendo, essa parte do imposto de renda, me parece que no acordo feito entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado vai se iniciar pela Câmara, mas ela depois passa para o Senado. Então, eu acho que a discussão ainda vai ser grande, mas a linha que está sendo seguida é essa, de ampliar a alíquota, na verdade não, de ampliar o valor do salário para a cobrança de alíquota. Mas isso está condicionado ao avanço da reforma tributária como um todo ou pode seguir de forma separada, ministra? Não, elas podem seguir de forma separada, porque o que está acordado na Câmara e no Senado é que será dividida uma parte de impostos, a parte de imposto de renda, a parte do refis, ela será dividida. Esse é o acordo entre Câmara e Senado. Ministra, eu gostaria de saber o seguinte, a senhora, o fato da senhora assumir o cargo de ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República orgulhou muito os seus eleitores aqui no Distrito Federal. A senhora é uma força política que se revelou nos últimos anos aqui no DF, aqui em Brasília, e há muitas curiosidades em torno do seu futuro político. Qual é o seu projeto? Voltar a continuar deputada federal, disputar o Senado, disputar o governo do DF? Já tem um projeto para 2022, ministro? Cláudio, você como vive aqui em Brasília, sabe que o trabalho que a gente faz, as coisas que a gente faz, aparece de um lado e também incomoda outros, né? Mas o que é importante nesse momento é a gente saber que nós estamos passando por um momento mais difícil da nossa história, né? Então, eu tenho responsabilidade com o mandato que tenho e também com a posição que ocupo agora. Eu, sinceramente, não tenho nada definido, nós ainda estamos há 1 ano e meio, eu acho que esse momento é o momento de focar no trabalho que a gente tem, desse enfrentamento à pandemia, dessas retomadas de economia, de distribuição de renda, para depois, no ano que vem, quando for o momento oportuno, a gente definir o que vai fazer. Ministra, como repercutiu no governo a aparição do general Eduardo Pazuello com o presidente da República no Rio de Janeiro no fim de semana? Bom, dentro do Palácio isso não foi discutido. Eu acho que isso é um assunto, um tema para o Exército, para o alto comando do Exército, que foi quem falou algo sobre isso. Mas entre o Palácio não teve nenhum comentário. O general Pazuello errou, na sua opinião? É difícil para mim avaliar a postura de cada um nesse momento, né? Sobre as reformas, ontem a gente ouviu o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando sobre o andamento da reforma tributária e da reforma administrativa, né? A administrativa é a que sofre o maior lobby, né, no Congresso Nacional há anos, porque mexe aí com servidores públicos, né? E a gente sabe o poder que o alto escalão dos servidores públicos tem sobre o parlamento. Qual que é a expectativa da senhora com essa reforma administrativa, hein? Bem, a reforma administrativa foi aprovada ontem na CCJ. A diferença entre a reforma administrativa e a reforma tributária é que a reforma tributária já estava sendo discutida tanto na Câmara quanto no Senado há muito tempo. Comissão especial estava funcionando tanto numa casa quanto na outra. Ou seja, esse tema foi amplamente discutido com sociedade civil, com os entes do governo, com todos os órgãos, com todos os sindicatos, representantes legais. Já tem mais de ano que está sendo discutido. Então, ela está mais madura, houve mais discussão. Já a reforma administrativa,
Apenas ontem passou na CCJ. Ainda é preciso instalar uma comissão especial para analisar, para discutir, para depois, se for o caso, levar o mérito para o plenário. Então, ela ainda eu diria, muito embrionária, nesse sentido da discussão dentro do parlamento. A reforma tributária já está mais madura, já está em ponto de ser levada. A reforma administrativa ainda não. Esse fatiamento da reforma tributária é visto com bons olhos pelo governo federal? É sim, porque sabe que é uma discussão muito grande em relação a muitos temas dentro da reforma tributária e que seria mais prudente ela ser discutida de forma separada. Tem uma questão, né, ministra, que chama a atenção do nosso ouvinte quando a gente fala de reforma tributária, que é a história daquele imposto digital, né? Numa entrevista recente aqui ao Canal Livre da Band, o próprio presidente da Câmara, né, não negou com todas as palavras, né, que esse imposto vai ficar de fora da reforma. A senhora vê a chance de um novo imposto aí entrar nessa reforma, ainda que seja na fase final desse fatiamento? Olha, o presidente tem dito o tempo todo que ele não quer criação de novos impostos. Mas, mais uma vez eu digo, o parlamento tem legitimidade e é quem faz essas modificações. Mas essa é a fala do presidente desde o início, de não haver novos impostos, criação de novos impostos. Ministra, eu vou usar uma expressão na minha terra para fazer essa pergunta, assim. E a pergunta é a seguinte: o Congresso Nacional tem ali representantes legítimos do povo ou é um balaio de jacas, né? Ou um balaio de... Porque, assim, a reforma administrativa não anda porque deputado e senador tem medinho de enfrentar corporações, de pelegos sindicais mentirosos, né? Que fazem campanhas, inclusive, mentirosas contra a reforma administrativa, gente que são gigolôs, verdadeiros gigolôs de privilégios, de regalias, né? De penduricalhos no setor público, que encarece tanto e que aumenta tanto o peso do setor público nas nossas costas. Por que esse medo? Por que a senhora não acha que o Congresso, que segundo o atual presidente da Câmara é um Congresso reformista, está na hora de enfrentar essa cambada, não, hein, ministro? Meu amigo Cláudio Humberto, sempre muito direto, né, Cláudio? É o seguinte, o primeiro que eu acho que o Congresso enfrentou a reforma que estava mais antiga e mais difícil, que foi a reforma da Previdência, né? Iniciamos aí essa legislatura com a reforma da Previdência. Já era para ter sido discutido tanto a tributária quanto a administrativa desde o ano passado, mas a pandemia impediu que isso avançasse, né? Nós ficamos um ano aí tratando apenas de pautas pertinentes à Covid, a recursos para os estados e municípios. Então, essas coisas ficaram, obviamente e corretamente, para o segundo momento. Agora que está sendo retomada de forma mais presencial, ainda híbrida, mas com mais líderes, deputados e senadores presentes no Congresso, essas reformas estão avançando. Agora, Cláudio, todos são legitimamente eleitos e cada um tem um segmento, talvez, que represente, né? Tem deputados eleitos que a base deles são sindicatos, né? Então isso é realmente muito... Quando uma pauta como essa é discutida, ela tem muita divergência, é natural. E o parlamento, a democracia é feita disso, de diferenças de pensamentos, de visões, e por isso a gente leva essas coisas todas para uma ampla discussão e depois para o voto. Mas é legítimo, isso é a pauta de cada um, representando aí vários segmentos da sociedade. Ministra, a CPI da Covid no Senado Federal está tumultuando a relação entre o Executivo e o Legislativo? Em relação à CPI, é outra coisa que é outro instrumento absolutamente legítimo do parlamento. Eu só tenho, assim, para mim, que o momento é inoportuno, né? A gente ainda está aí enfrentando uma guerra contra o vírus, um momento absolutamente difícil, agora com essa ameaça de cepa nova,
ainda gera mais necessidade de empenho e esforços concentrados, e uma CPI nesse momento acaba tirando um pouco o foco das necessidades que a gente tem. Se a gente pudesse estar discutindo ali numa CPI como todo mundo ajudar para enfrentar, seria muito melhor. Mas é legítimo, está sendo discutido, todos que estão sendo convocados estão indo lá, mas o governo continua tocando os assuntos que precisam no dia a dia. Ô, ministra, algumas pesquisas de intenção de voto mostram queda da popularidade do presidente da República, né? Isso está preocupando o governo? Há algum redirecionamento aí de ações por conta dessas pesquisas? Eu acho que um momento como esse, todo mundo que está no poder e todo mundo que está com mandato, principalmente no executivo, não tem ninguém bem, né? Enfrentando o problema que está enfrentando a crise que a gente está enfrentando, sanitária, econômica, social, de todas as áreas, não tem como ninguém estar bem. Eu acho que ninguém nem tinha que estar preocupado agora, nesse momento, como eu disse em relação a mim mesmo, de falar de campanha. A gente precisa sair desse problema, sair dessa crise imensa que nós estamos vivendo. Quanto mais problemas forem criados, quanto mais coisas, mais difícil fica para todos nós. Acho que todo mundo tinha que concentrar esforços, concentrar energia para combater o vírus e combater todas as consequências que tem dele. Eu te perguntei isso porque nessa semana o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista e falou assim, agora vem a eleição, vamos para o ataque, né? Por isso perguntei se tem alguma mudança de direcionamento aí no governo federal por conta dessa questão eleitoral já. Em relação ao governo, as pautas que estão sendo tocadas já estavam previstas, já eram previstas, essas mudanças nas reformas, todas essas pautas já estavam previstas. O que o ministro Paulo Guedes pode estar dizendo é em relação ao que a gente está dizendo há muito tempo, que é a necessidade de uma ampliação nesse momento. Já era antes necessário, agora mais ainda. Depois da pandemia, depois do auxílio emergencial, mais de 20 milhões de brasileiros que eram invisíveis passaram a ser visíveis. A pobreza e a extrema pobreza no país aumentaram muito. Então, há necessidade de se rever e pensar nisso nesse momento. Bem, Cláudio. Não, ministro, eu queria saber com relação a senhora que é responsável pela articulação política entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, qual a sua expectativa em relação a essas votações tão importantes que temos pela frente aí, que o Brasil acompanhará a partir de agora, as reformas administrativa e tributária, tem também essa PEC que está em discussão na Câmara sobre a adoção da impressão do voto eletrônico, quer dizer, o voto eletrônico continua, mas só que com mais essa camada de segurança que seria a impressão do voto. A senhora confia que o governo terá número de parlamentares, terá o apoio suficiente para aprovar, por exemplo, esses projetos sobre os quais falei agora? Como eu disse, Cláudio, eu acho que a reforma que está mais avançada e já está mais madura é a reforma tributária. E eu acredito sim, porque ela é uma vontade do parlamento também. Ela já está vindo há 2 anos sendo discutida. Muitos parlamentares participam ativamente dessa pauta há muito tempo. Então, acho que ela está mais madura e é uma reforma muito importante para o país e também muito importante para o parlamento. Todo o parlamento quer muito que essa reforma aconteça. A reforma administrativa, como eu disse, eu acho que ainda está muito embrionária, então não dá para fazer uma avaliação. Não é, nesse momento, não há como a gente prever aí como é que ela vai ser, porque ainda precisa se instalar a comissão para discuti-la. As medidas provisórias e todos os temas importantes para o governo, ou seja, para o país, estão sendo colocadas e vencidas todos os dias. Eu acho que isso não é algo do governo, né? Porque isso é em conjunto, é tudo construído no Poder Executivo e no Poder Legislativo, que tem caminhado bem. Eu acho que mesmo diante de várias dificuldades que a gente tem tido, tem caminhado muito bem. Esse diálogo com o presidente Arthur Lira e com o presidente Pacheco é permanente
e eles têm sido muito responsáveis, colocado as pautas fundamentais para o país nesse momento. Então, acho que as coisas estão caminhando bem nessa relação entre parlamento e poder executivo. Ministra, a senhora vê espaço para a prorrogação do auxílio emergencial? Bem, eu acho que o que está sendo discutido é a ampliação do Bolsa Família. A prorrogação do auxílio emergencial precisa de muitas variáveis ainda, né? Inclusive aprovação pelo Congresso, de onde se tirar recursos nesse momento. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma política pública de Estado permanente é o que é mais importante nesse momento. Ou seja, a ampliação do Bolsa Família faz muito mais efeito num momento como esse, porque é permanente, e não só nesse momento tão crítico, porque nós ainda vamos passar por momentos difíceis. Mesmo depois que conseguimos conter essa crise sanitária, teremos consequências nos empregos, na distribuição de renda, que ainda é muito desigual, e muitas famílias passaram a ter um poder aquisitivo muito menor e outras entraram na pobreza, na extrema pobreza. Então, é uma política pública permanente que eu acho que é necessária nesse momento. Ministra Flávia Arruda, ministra-chefe da Secretaria de Governo, agradeço muito a sua entrevista à Rádio Bandeirantes, que foi transmitida também na capa do portal UOL. Obrigada, ministra. Até a próxima. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.